Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí hoje num projeto especial, né? Então, a Física a gente tem a preocupação de entender o que é mensurável. É um dos trabalhos que você tem, né? Entender o que é uma grandeza física. Então, se é uma grandeza física, a gente tem que como medir. E como é que a gente pode medir, por exemplo, a quantidade de chuva? Bem, a primeira pergunta que você pode fazer é o seguinte: quanto choveu em um determinado lugar por uma unidade de área? Mas para isso eu queria que vocês parassem para pensar nesse seguinte experimento. Imagina que você tem uma piscina dessas portáteis que você esqueceu no quintal. E caiu uma chuva homogênea aí em todo o seu quintal. Então a altura da piscina, se ela não tiver nada, tá sem isso aqui a princípio, né? Ela vai ser uma altura homogênea também. Só que se você esquecer uma lata de tinta, por exemplo, lá, você vai poder observar que a mesma altura vai ter aqui. Então essa altura vai te dar a quantidade de chuva que caiu, em uma ideia bem clara do espalhamento da chuva em uma determinada área. Então a única coisa que você precisa saber é essa altura. E normalmente ela é medida em milímetros. Por isso que a gente fala uma certa quantidade de milímetros de chuva. E para você medir, usa um equipamento chamado pluviômetro. O pluviômetro tem essa carinha aqui, ó. E qual é o motivo disso? Bem, pessoal, se por um acaso você tivesse uma medida muito fininha aqui, você teria muita chance de acontecer, né, da bola bater na trave, né? Por que quando você joga futebol poucas bolas batem na trave? Porque você tem um gol com uma área grande e uma trave com uma área muito, muito, muito pequena, comparado com o tamanho do próprio gol. Então, para você ter o mesmo efeito aqui e não ter gota de chuva batendo muito na beirada, você aumenta o raio aqui. E aqui você vai ter a sua escala. E qual é a vantagem de você ter a escala assim? Você vai ter ela mais espalhada na milimetragem. E a conta disso não é nada demais. Olha só. Qual é essa área daqui? Π, que multiplica R ao quadrado. Opa, meu R ficou feião. Essa é a área. Se por um acaso ele tivesse esse formato aqui, você teria uma altura H1, que me interessa, porque se ele tivesse esse formato aqui, né, formado do meu cilindro em azul, a altura ia corresponder igualzinha à altura da milimetragem que você quer. Então você mediria ela em milímetros e já teria a sua resposta. Legal? Então, quanto é que vai ser esse H1 quando você colocar nessa escala? Aí para dar uma olhada nesse outro cilindro aqui. Esse outro cilindro, para ter o mesmo volume, vai ter π, que multiplica R ao quadrado, que multiplica H2. Essa daqui é a altura da escala. Quando você iguala tudinho, você pode cortar π por π. R ao quadrado H1 vai ser R ao quadrado H2. Dessa forma, a sua milimetragem de chuva que vai cair aqui, ó, que essa daqui que tem o H1, vai ser igual a R ao quadrado multiplicado por H2 dividido por R ao quadrado em simples cálculos de volume. E qual a vantagem de você ter isso assim? Bem, como você tem um raio aqui grandão, a tua tendência é de que seu H1 é muito pequeno. Como você tem um raio aqui pequenininho, você vai ter um H2 bem maior, que na hora de você colocar na escala, você vai ter maior precisão para leitura. Então, um pluviômetro profissional, bonitinho, ele tem esse formato assim de funil. Agora, digamos que você não tem acesso a isso. O que você pode fazer? Esse tipo de régua,
ela pode ser doada pela Defesa Civil local. Muitas defesas civis que eu conheço fazem esse tipo de régua um pedaço de plástico, de preferência com adesivo, que você cola no pluviômetro. Então, seu pluviômetro ou PET pluviômetro, o que acontece? Você corta uma garrafa de PET, o problema é que o fundo, às vezes, dela é irregular. Então, o que você faz? Você enche até uma determinada altura zero aqui. E essa altura é onde você vai encaixar ela aqui, ó, enche até aqui. E você cola esse adesivo. E apesar de não ter toda essa precisão do pluviômetro profissional, ele dá uma ideia muito clara do que está acontecendo na chuva no seu local. Se por um acaso você mora numa área de risco, normalmente as defesas civis vão colocar aqui determinada milimetragem de chuva que você tem a expectativa de que seja seguro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estruturas em riscos não precisam de chuva para cair. Então, você ter a queda de estrutura só ligada à chuva é algo que você tem que ter um determinado cuidado. Às vezes a construção é tão ruim que não precisa chover para cair. Beleza? Isso dito, vamos pensar no risco associado à chuva. Então, o risco associado à chuva, normalmente, ele tem um parâmetro ligado ao que acontece com a defesa civil local, dependendo da geologia, dependendo da presença de rios e tudo mais, que é uma coisa estudada em nível sempre local. E há um nível, normalmente, que a gente pode dizer que é um nível amarelo, que a gente tem que ter uma determinada atenção, e um nível vermelho onde há o risco. As defesas civis, elas estão ampliando também a percepção de risco, levando a ideia do quanto choveu, quando, há um mês, em uma semana, no dia e a chuva horária. Então, se você quer entender esses parâmetros, eu tenho certeza que se você entrar em contato com a sua defesa civil local, seja do município ou do estado, as equipes vão fazer questão de te manter bem informado, porque uma das armas principais da defesa civil é a informação para o cidadão, para que ele tenha condições de se autoproteger. Eu tive a honra de servir na Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro durante tantos anos, e essa é minha pequena contribuição. Em aulas que nós fazemos todo santo dia, posso pedir o like para vocês aí, pessoal? Peço também para que vocês compartilhem o meu trabalho, mas principalmente se você é vestibulando ou está querendo fazer um concurso público, inclusive para o próprio Corpo de Bombeiros, dá uma olhada lá na descrição do canal, ali onde está escrito sobre, que tem um drive com um montão de recursos gratuitos para te ajudar. É isso, pessoal. Aquele enorme abraço.